Bom, eu decidi gravar esse primeiro vídeo no canal, né? Que vai ser um canal mais focado a jogos indie, demos, alguns jogos de horror cósmico, geralmente coisa que sempre eu acho de interessante na Steam. E eu tenho esse gosto meio específico, né? Que são essas demos, jogos mais que hoje em dia até que tá em alta, pra falar a verdade, mas que tem essa estética bem única. Eu acredito que alguns desses jogos é até melhor que muito jogo que tem desenvolvimento com uma equipe muito maior e muito mais dinheiro, né? E pro primeiro vídeo, eu comecei com esse jogo, que é um jogo teoricamente simples, uma demo, né? Poolscape, que é um jogo com uma vibe muito de Backrooms, né? Que é algo que está em alta hoje em dia, bem antes do filme, né? Que eu até assisti. Mas vamos testar aqui esse jogo e vamos ver se ele traz algo de novo no gênero ou se ele vai tentar mais ficar na estética dos outros jogos mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu já gostei do gráfico, né? Então, um gráfico bem vibe de PS1. Que geralmente um jogo de Backrooms não tem muito esse gráfico, né? Geralmente é mais para um gráfico realista. Então, vamos ver aqui, tem uma nota. Bem-vindo a Poolscape. Esse jogo foi desenvolvido para evocar nostalgia através do uso de gráficos dos anos 90 e também da atmosfera que eles chamam de liminal, né? Da pool rooms. Na verdade é que eles mudaram o nome, né? Não chamaram de backrooms, chamaram de pool rooms, salas de piscinas, que é meio que a tradução literal, né? Aqui tá falando sobre os levels que tem no jogo, né? Que todos os tubólogos vão ficar disponíveis no jogo completo, que por enquanto é uma demo, né? Então vai mais ser algo mais básico, né? Só para ter uma ideia do que o jogo vai ser. E aqui é mais falando sobre as opções de gráfico. Então, vamos lá. Aqui tem uma piscina. Dá pra entrar nessa piscina aqui? Eu acho que não. Mas eu gostei bastante desse gráfico. Tá total vibe de PS1. Achei bem interessante isso. Aqui tem mais outra nota. Os créditos do jogo. Tem alguma referência aqui? Vamos ver. Poolscape, Gore, From Beneath. Eu acho que esses jogos aqui, talvez o mesmo desenvolvedor, não sei. Mas eu preciso dar uma olhada na página. Que parece que a única opção que tem é descer nesse toboágua, né? Então vamos lá. Aqui a gente já consegue entrar nessa piscina. Eu gostei desse teto aqui. Teto de céu ensolarado. Aqui o diferencial do jogo parece que dos outros jogos de Backrooms, né, que a maioria eles pegam aquele level clássico da sala do escritório das paredes amarelas, né, que é o primeiro level. Aqui eles já começam total com piscina, né, que geralmente isso tem nos levels mais avançados das Backrooms, né. Eu gostei muito dessa estética de piso, esse piso meio de azulejo de piscina, né, até a parede, chão, tudo é basicamente feito disso. Aviso sobre água tóxica. E aqui as coisas já começam a ficar um pouco mais avançada, né?
essa água é tóxica, né? Tá avisando da placa. Em cima parece ter uma entrada. Mas provavelmente a gente não vai conseguir ir lá. Tem dois caminhos. Vamos pelo lado direito. E aqui já parece ter um túnel. Vamos ver se tem algo nisso. É, não dá pra entrar. Normalmente nesse tipo de jogo é sempre bom explorar tudo, né? Isso não pode ser o paraíso. Uma nota deixada, talvez por alguma pessoa presa nesse mesmo lugar. E uma máquina de lavar roupa. Aleatório essa máquina de lavar roupa, né? De longe eu nem tinha visto que isso aqui era um toboágua. Achei que era um cano gigante. Interessante essa área também. 3 toboáguas gigantes. Ah tá, então aquele mesmo caminho que tinha subido a escada levava pra cá também. Então ia dar no mesmo jeito. O mesmo desenho no teto, né? Acredito que isso aqui seja um desenho, que não seja uma janela. É, não, é realmente meio que um papel de parede. E essa areazinha aqui com umas cadeiras de piscina, né? Bem agradável. Aqui dentro não vai ter nada, eu acho. Cara, mas como esse aqui é outro jogo de Backrooms, hoje em dia esse tema tá muito hypado, né? Então tem muito jogo na Steam com essa mesma vibe, esse mesmo tema. E eu já joguei alguns eu gostei, outros não. Eu acredito que para acertar nesse tipo de jogo não depende só você pegar um level de Backrooms qualquer, colocar um bicho te seguindo, uma música anos 90 e pronto. Eu acho que um jogo de Backrooms ele precisa ter não só atmosfera, mas ele precisa ter mais detalhes do mundo, né? Precisa ter algo que conta pelo menos algum tipo de história sobre o lugar. Que passa a sensação de que aquele lugar realmente existe, mesmo que o lugar exista fora da realidade, né? Que no caso é as backrooms. Então eu acho que a crítica para esse estilo de jogo é essa. Muitos jogos desse tipo estão fazendo a mesma coisa, né? Aqui tem outra nota. Há algo mais aqui. Aparentemente outra pessoa estava presa aqui também. E essa pessoa encontrou algo a mais, né? Vamos ver, será que a gente vai encontrar esse algo a mais também? Aqui tem uma pequena área de pulo, né? Vou fazer um parkour aqui até. Bem raso essas piscinas aqui, né? Tá, e aqui a gente foi em cima. Aqui é onde tinha entrado naquele primeiro lugar, né? Ok. Então o mapa realmente está meio que conectado, né? Tem uma entrada ali.
aparentemente nada também. Eu gostei muito dessa estética que eles colocam muito essas plantas aqui. Isso aqui é muito coisa de piscina mesmo, né? Achei interessante isso aqui, bonito. Aqui vai ter dois caminhos de novo, eles estão fazendo isso, né? Dando algumas opções de caminho. Dessa vez aí pro lado esquerdo. Tá, aquele outro caminho dava em outro lugar então. E aqui o cenário já muda um pouco, né? Tem janelas aqui, tem uma janela acesa. Parece na verdade prédios, né? Janela de casa ou de prédio. Esse tipo de detalhe que te deixa perguntando, né? O que tem lá dentro, né? O que tem dentro dessas janelas, né? Provavelmente nada, né? Porque no universo de Backrooms as coisas geralmente são feitas como se fosse um bug, né? Então provavelmente lá dentro vai ter mais parede ou mais janela. Mas aquela janela acesa ali, por exemplo. O que, que tem lá dentro? Outra janela acesa. Ok, isso é imprevisível. É literalmente uma nave, um disco voador. Numa sala fechada. Agora, será que é uma nave de verdade? Ou é como se fosse um prop criado pelas pool rooms? Ou talvez, né, se a pool rooms funcionar igual a backrooms, como um bug na realidade, né, onde você pode simplesmente não clipar, talvez quem estava dirigindo essa nave em algum lugar do universo simplesmente bugou na realidade e foi parar aqui também, né? Isso eu nunca tinha visto em um jogo de backrooms, viu? Uma nave, literalmente uma nave alienígena, um disco voador. Ela tem números ali? Não, eu achei que era número, mas não é não. Ok, vamos seguir. Por enquanto, nada do nosso possível amigo ali, né? Que a nota falou que tem algo a mais aqui. Por enquanto, nada. Ali vai levar pra lá pro começo, eu acredito. Parede, parece que é uma queda de água ali. Ou não, só uma parede mesmo. Vamos lá, vamos seguir aqui, que é pra saída, né? Onde tá indicando. Essa área aqui é bem maior que as outras. A música desse jogo é bem bacana também, a música do jogo. Ela ajuda a construir mais essa vibe bem mais chill, né?
provavelmente duas opções de caminho. Vamos entrar nessa aqui dessa vez. Aqui água contaminada de novo, né? Com alga. A mesma cor daquela água que a placa indicava no começo. Ok. Aqui vai ser outra bifurcação de caminho, né? Anterior ali. Então, se voltar ali, vai pro começo. Vamos lá, vamos continuar então. Interessante aqui, cor da água é diferente. Bem grande esse lugar. Essa área é bem maior. Aqui não pode entrar também. Um barulho diferente, parece. O que tem bastante aqui no mapa são essas aberturas no teto, né? Essa já é mais ou menos a terceira ou quarta que aparece assim. Beleza. E a música é bem relaxante do jogo mesmo. Aqui a gente já tem algo diferente. Eu tô tentando ver se isso é um cenário externo ou se isso é um papel de parede. Não dá pra saber, ficou meio ambíguo. Eu acho que é um papel de parede. E uma placa de pare. Ok. Aqui um papel de parede diferente. Bem aquela vibe Fruitiger Aero, né? Que é aquela estética nos 2000 com bastante água, transparência. Isso aqui facilmente seria um papel de parede de computador de anos 2000. Ok. Agora descendo aqui, outro salto. Não tem nada. Ok. Vamos continuar então uma saída.
capa de borracha gigante. Dá pra interagir com ele? Vamos ver. Não. Não vai dar pra subir também? Então vamos seguir pelo caminho que é possível, né? Jurei que eu escutei um barulho. Talvez foi impressão minha. Piscina comunitária. Proibido correr sobre a piscina. Proibido álcool e proibido nadar. Basicamente não pode nada então, né? E aqui a área já muda bastante, hein? Novamente esse cenário de prédios, né? Com janelas, ali naquela hora tinha mais as janelas. Umas nuvens que parecem ser próprias, né? Aqui dá pra gente quebrar um pouco a regra da placa. Tá falando que eu não posso nadar, então... Na verdade isso aqui não é nem nadar, né? É correr, né? ...900.000 pés de profundidade. Proibido mergulho. Ok. Tem uma saída aqui atrás. E aqui a arquitetura já começou a mudar bastante, né? Tá mais triangular, parece. Ah, e aqui já mudou bem mais, né? Novamente o prédio com as luzes, algumas janelas acesas, mas esse prédio que é bem maior. Tem um barulho bem forte vindo de baixo. Não dá pra identificar o que é. Eu não pude encontrar uma saída, então eu pulei. Quem provavelmente escreveu isso foi a mesma pessoa que escreveu aquelas duas notas, né? Que tava. Provavelmente esse cara tava preso aqui também. Então ele decidiu um caminho mais rápido, né? Bom, vamos tentar continuar pra ver se não termina do mesmo jeito que esse nosso amigo que tava preso aqui, né? Realmente tem um barulho que parece muito alguma coisa de encanamento. Mas é bem difícil de tentar identificar o que é só pelo barulho, né? Mas ele parece estar vindo de baixo, porque isso aqui é um pilar, né? E ali já tá outra saída.
Eu acho que agora eu encontrei aqui o que a nota tava falando lá, né? Que tinha algo a mais aqui. Dá pra gente ver ali ainda? Não. O que eu consegui ver que era literalmente uma criatura com mais de um olho. E bem grande, né? Bom, o que ela pode ser? Um guardião desse lugar? Ou outra criatura que acabou parando aqui por acidente também? Porque ela parece que tinha medo, né? Ela olhou e fugiu. Então, quando eu falo de backrooms, né, geralmente todo mundo pensa viu um monstro é alguma coisa que está defendendo a backrooms ou que foi feita lá, né? Mas na verdade não. Essa criatura ela pode ser a mesma coisa que aconteceu com aquela nave lá, né? Alguém que foi parar aqui por acidente também. No caso nas pool rooms, né? Não em backrooms. Novamente água tóxica, que é essa água verde. Essa área é bem parecida com aquela do começo. Na verdade é aquela área. A gente veio dali e entrou ali. Ok, era isso. E agora uma saída gigantesca. Ok, aqui a arquitetura mudou drasticamente. O tipo de parede, de piso está totalmente diferente. Tá muito mais com cara de cimento aqui, né? Ou alguma coisa que lembra esgoto. Esgoto de videogame. Eu jurei que aquilo era uma coisa. É uma pedra. Mas isso aqui tá parecendo muito level de esgoto de videogame. Realmente, vários jogos antigos, principalmente, tinham um level de esgoto. E era bem essa vibe aqui. Mas interessante que já mudou bastante o visual. Esse lugar parece que foi feito para gigantes. Realmente. Na verdade nem tão gigante assim, né? Porque algumas coisas são bem em tamanho normal de escala nessas grades aqui. Porque aqui já tem muito mais estética de encanamento. Na verdade isso aqui pode ser a área de encanamento das piscinas, né? Do primeiro level que a gente tava. Então faz sentido. Ok, esse foi a demo. Bem curta, né? Mais pra mostrar como o jogo vai funcionar, mas eu gostei. É um jogo bem. Acho que ele cumpre o que ele promete, né? Que é uma experiência mais relaxante, um pouco diferente daqueles outros jogos de backrooms lá. Que geralmente você tem que ficar fugindo, né? E igual eu falei no começo, que é uma crítica que eu faço a esses jogos atuais de backrooms que estão saindo. Todos estão saindo. Basicamente parece um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você pega uma Unreal Engine, pega um bicho que te segue e faz um jogo lá de 2 horas, é basicamente isso, sempre no mesmo level. Eu acho que Backrooms tem muita coisa explorada, não é só correr de monstro e se esconder em corredor. Às vezes colocar esses
pequenos detalhes, né? Igual teve nesse jogo, por exemplo, colocar nota, colocar, fazer o mundo parecer mais não mais vivo, né? Porque a realidade de Backrooms é algo mais vazio, né? Mas com mais detalhes, né? Então foi isso. Esse foi o vídeo da demo de Poolscape. Foi o nome certo do jogo, né? Eu tava quase falando Pool Rooms, mas é Poolscape. E quem tiver mais alguma recomendação de jogo, principalmente jogos indies com vibe de horror cósmico, terror, sempre foi essa vibe que eu gostei mais e eu pretendo trazer mais vídeos desse estilo de jogo pra cá. Então é isso e até a próxima.